Olá, turma! Vamos para mais uma aula de biologia, aula para o segundo ano do ensino médio. A gente está aqui na parte 2, ok? Do assunto nutrição. Lembrando que estamos usando o nosso módulo 3 do livro. Na aula passada, eu comecei o assunto sobre nutrição, né? Falei alguns órgãos e vou só fazer um apanhadinho para a gente resumir. Peguei o livro de vocês, para a gente só fazer aquele resuminho rápido e voltarmos para o conteúdo da aula de hoje, ok? Então, na aula passada, eu falei com vocês um pouquinho o que era nutrição, sua importância, né? Então, a importância da nutrição é levar ao nosso corpo os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência, para que aconteçam as reações metabólicas em nosso corpo. Por esse motivo, nossa alimentação deve ser bem variada, para que não tenha carência de nenhuma substância, de nenhum nutriente, e nem o excesso dela, porque qualquer um desses dois, tanto a carência, que é a falta, quanto o excesso, pode acarretar problemas, né, nos nossos sistemas, dependendo do sistema digestório, respiratório, o que seja. Falamos também um pouquinho sobre a importância da amamentação, né, nos primeiros dias e meses de vida. A primeira amamentação, primeiro leite que sai é chamado de colostro. É nele onde vai ter nutrientes e principalmente anticorpos que vai nutrir aí o bebê e auxiliar na proteção. Falamos também do tubo do sistema digestório, que seria um tubo formado por várias camadas aí de tecido. Falamos também, na aula passada, sobre os movimentos peristálticos e sua importância. Então, a importância do movimento peristáltico é encaminhar um alimento por todo o tubo digestório. E a gente viu na aula passada, eu mostrei para vocês um esquema de quais eram os órgãos do sistema digestório. A digestão iria começar na boca. Boca, faringe, esôfago e estômago. Foi o que vimos na aula passada. Hoje vamos ver o intestino delgado e o intestino grosso. Vocês vão ver que várias reações vão acontecer ali também. Quais são as estruturas que vão auxiliar no processo digestivo? São as glândulas salivares que vimos na aula passada e a sua função aí é produzir e liberar a saliva, que vai ter função também enzimática. Outro órgão anexo que não vimos na aula passada, mas vamos ver na aula de hoje, seria o fígado. A função do fígado aí em relação ao sistema digestório é produzir a bile. A gente vai ver já já um pouquinho sobre ela. Produzir a bile, que será armazenada na vesícula biliar. O pâncreas vai ter uma função importante aí também. Vai liberar o suco pancreático, que vai auxiliar no processo digestivo, aí, auxiliando com diversas enzimas, mudando o pH e assim por diante. Fazendo esse aparato aí, falando esse resuminho sobre as glândulas anexas, vamos voltar ao que vimos na aula passada. Vimos na aula passada o que seria ingestão, ingerir. Vimos a digestão, que seria quebrar o alimento em partículas menores, ou por processos mecânicos, como mastigação e movimentos peristálticos, ou por processos químicos, que seria com ação de enzimas. E aí lá na boca já teria a ação da enzima chamada amilase, que vai começar a digestão dos carboidratos, ok? Lá no estômago vai acontecer a ação de outras enzimas, que vai digerir principalmente aí proteína. Vimos a ingestão, que é ingerir, a digestão, que é dividida em mecânica e química, e falamos um pouquinho aí sobre a boca, falamos um pouquinho sobre a epiglote, que vai separar o alimento da região respiratória, da digestória. Lembra que eu mostrei aquele gifzinho para vocês, né, mostrando o processo de separação. Vimos sobre a faringe, que é uma região que vai fazer essa ligação entre o sistema respiratório e o digestório, então é um órgão comum aos dois sistemas. Vimos, pronto. E uma outra coisinha que eu esqueci de comentar com vocês é que na boca o alimento é chamado de bolo alimentar. Quando ele passa por diversos processos químicos que vão acontecer lá no estômago, como presença de suco gástrico, o alimento agora vai começar a ser chamado de quimo, ok? E ele vai começar o seu próximo processo digestivo agora no intestino, ok? Então já vimos a ingestão e digestão, ok? Vamos lá. Vamos continuar agora com a aula do assunto de hoje, que é o segundo momento falando aí sobre nutrição, ok? Vamos lá. A digestão no intestino delgado. Então, a gente vai ver dois momentos. A digestão e a absorção de nutrientes, ok? Vamos lá.
Vou fazer a leitura aqui, vocês vão acompanhando lá com o livro de vocês, tem muita palavrinha importante, é tanto que eu vou falar um pouco mais pausado para vocês conseguirem acompanhar junto comigo, ok? Vamos lá. Em relação ao intestino delgado, ok? Vamos lá. É um tubo de aproximadamente 6 metros de comprimento, nessa média de tamanho. Sua principal função é a absorção de nutrientes. Então, a principal função aqui do intestino delgado é absorver nutrientes. Ainda não vai começar a ser absorvido água. Isso aí vai ser no intestino grosso. Agora é somente nutriente. Sua mucosa tem milhares de pequenas dobras chamadas vilosidades. Eu acredito que vocês já tenham visto esse assunto lá no 8º ano e lembra dessas vilosidades. Se não lembra, eu vou mostrar para vocês já uma imagem. Tem lá no livro de vocês uma imagem, eu trouxe uma imagem diferente para mostrar um outro contexto. O papel das vilosidades e das microvilosidades é aumentar a superfície de absorção, é aumentar o contato com os nutrientes, para que aconteça uma maior absorção dos nutrientes aqui. Vejam agora essa imagem. Essa imagem mostra para vocês o que seriam essas vilosidades. Primeiro, eu vou começar explicando para vocês o que seriam pregas. A professora Ciana não falou sobre pregas, vou falar agora. Pregas é essas ondulações no intestino. Então, nosso intestino não é a superfície interna reta, ok? Lisa. Ela vai ter essas reentrâncias assim, reentrâncias não, essas ondulações no intestino chamadas de pregas. Então, vou sair um pouquinho da frente para vocês visualizarem melhor a tela, ó. Então, isso aqui, ó, são chamadas de pregas. Essas unidades aqui menores são chamadas de vilosidades. Então, a gente tem pregas, vilosidades e unidades ainda menores chamadas microvilosidades, que seriam isso aqui, ó. Várias células que estão aqui, ó. Essa imagem ampliada do nosso intestino, ok? Ó aqui as microvilosidades. A gente tem as vilosidades, que é essas ondulações aqui, e ainda temos essas unidades menores para aumentar a área de absorção, chamadas microvilosidades. Então, eu costumo comparar isso aí com um fio de telefone. Então, imagine um fio de telefone todo enroladinho, então ele ocupa uma certa área, então eu consigo esticar ele quando eu preciso. Então, quando eu preciso, estico ele, vai chegar a, por exemplo, se eu tenho 50 centímetros, vai chegar a 2 metros. Né? Mais ou menos assim. Então, essas pregas, vilosidades e microvilosidades é justamente isso. Eu tenho um contato, eu tenho uma superfície menor, porém o contato é muito grande. Se eu pudesse esticar o intestino, em vez de ele ter 6 metros, ele poderia ter 12 ou mais. Né? Então, ele poderia duplicar ou triplicar quase sua área de absorção. Então, para ocupar menos espaço, ele tem todas essas características. Pregas, vilosidades e microvilosidades. Qual sua função aqui? A sua função é aumentar a área de absorção do alimento, ok? Vamos lá, dar continuidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre as glândulas e o intestino delgado ainda, ok, gente? Então, aqui a gente tem, ó, a presença. Vou mostrar uma outra imagem para vocês também, mas vou mostrar logo de início essa. Aqui a gente tem o estômago. O final do estômago, aqui já começa o intestino. Aqui lembra da aula passada que eu falei sobre o piloro e o esfíncter, né? Que vai corrigir, vai controlar essa passagem do alimento. Tanto da sua saída aqui do esôfago para o estômago, quanto a sua saída do alimento para o intestino. Então, aqui o estômago e aqui já começa o intestino. Essa região do intestino é chamada de duodeno. Então, duodeno, logo depois a gente tem o jejúno e no final do intestino delgado a gente tem o íleo. O íleo já vai entrar em contato com o intestino grosso, ok? Lembrando que é aproximadamente 6 metros. Quais são as estruturas anexas que a gente tem aqui próximo? Deixa eu sair um pouquinho mais da frente para vocês visualizarem melhor lá a imagem, ó. Aqui a gente tem a região do fígado. O fígado é um órgão anexo, eles apenas vão auxiliar. Vai produzir aí, por exemplo, a bile, que vai ser armazenada nessa bolsinha aqui chamada vesícula biliar. Essa vesícula biliar tem um ducto que vai entrar em contato com a região do duodeno. Então, logo depois que o alimento, logo depois que o quimo sair do estômago, ele vai receber substâncias da vesícula biliar. Também irá receber substância do pâncreas, ok? Então, o pâncreas, ele tá bem aqui atrás, ó. Vocês conseguem notar aqui atrás, ó, tá vendo? E ele se prolonga aqui. Essa é a região do pâncreas. Vamos entender um pouquinho em relação aqui
a digestão no intestino delgado. Glândulas presentes na mucosa dessas duas porções intestinais. Quais são essas duas porções intestinais? Principalmente o duodeno e o jejúnio, ok? Quando ele fala aí a mucosa, seria a parte interna, o tecido interno. Produzem duas enzimas que podem ser encontradas no suco entérico ou no suco intestinal. Seriam substâncias produzidas e liberadas aí pelo intestino, ok? Tanto o suco entérico ou também chamado de suco intestinal. Ela vai liberar o quê? Enzimas. Então, quer dizer que aqui vai continuar o processo digestivo, além de absorver nutrientes, ok? Agora vamos entender em forma de esquema como isso acontece lá. A gente tem aqui, ó, a enteroquinase, que é uma enzima. O que é que ela vai fazer? Ela vai transformar o composto tripsinogênio em enzima tripsina. Então, essa enzima aqui irá transformar um composto maior em uma enzima chamada enzima tripsina. Atenção aqui agora. A peptidase vai fazer o quê? Vai degradar peptídeos e vai transformar em subunidades menores chamadas aminoácidos, ok? Lembre que os aminoácidos aqui são compostos lá das proteínas. Então, essa digestão vai continuar na região do duodeno, que é a região do intestino delgado, com uma ação de enzimas. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o suco entérico também, que é o suco do intestino, também contém enzimas que digerem disacarídeos. Lembrando que disacarídeos são duas unidades menores, ok? A gente tem aqui as enzimas, o que é que elas digerem e no que é que ela transforma, ok? A lactase, a enzima lactase vai digerir o quê? A lactose e vai transformar ela em duas subunidades menores. Vai ser mais fácil ser absorvido pelas células. Lembrando que a função das enzimas aí é digerir, é quebrar. Nossas células não conseguem absorver a lactose. Ela precisa ser digerida e tá aí a importância dessas enzimas. Lembrando que enzimas são proteínas. E se a gente não integra, não inclui as proteínas na nossa alimentação, a gente vai ter carência, por exemplo, de algumas enzimas e não vai acontecer digestão, ok? Então vejam a importância da alimentação bem variada, bem equilibrada também. Ó, a sacarase vai digerir o quê? A sacarose, por exemplo, presente lá no mel, e vai transformar, no mel não, perdão, nas frutas, e vai transformar aqui em frutose e glicose em unidades menores. A gente tem a maltase, que vai ser transformada em maltose. A gente tem a enzima maltase, que vai ser transformada em maltose, resultante da digestão aqui, a maltose, de um polissacarídeo, ok? E vai transformar em unidades menores de moléculas de glicose. Assim, nosso corpo consegue absorver, ok? Isso tudo está acontecendo na região do duodeno, que é a região comprida lá do intestino delgado. Lembra que ele tem aproximadamente 6 metros e boa parte da sua porção aqui é o duodeno e o jejúnio, ok? Vamos lá. Secretina e colecistocinina são hormônios liberados pela parede do intestino. Qual? Do intestino delgado, após a passagem do quimo. Então, logo depois que o quimo chega ali, é estimulada a produção desses compostos aqui, secretina e colecistocinina, que estimula o pâncreas. Então, logo depois, esses hormônios vão fazer o quê? Vão estimular o pâncreas a liberar suas secreções, ok? Quais são as secreções do pâncreas? O suco pancreático. E qual vai ser a função dele ali? Então, o suco pancreático é rico em bicarbonato. E a função do bicarbonato aí é diminuir o pH do quimo. O quimo, ele é muito ácido. Por exemplo, lembrando que o quimo tá lá no estômago, ok? Quem nunca teve azia, né? Quem já vomitou, sabe que a sensação é a sensação azeda, de alimento azedo, de algo azedo. É justamente por isso, porque o quimo, ele é muito ácido. E essa passagem dele pelo esôfago prejudica a região do esôfago, ele não está protegido por muco ou alguma substância. Já o estômago tá. O estômago, a parede do estômago, libera esse muco. E esse muco protege
Já o quimo, quando ele está passando pela região do duodeno, ele é estimulado, estimula o pâncreas. Então, o pâncreas vai liberar aí o suco pancreático, que vai diminuir a acidez, deixando a acidez do quimo aí em volta de 8. Então, ele vai se tornar básico. A partir de agora, ele não é mais chamado de quimo. Ele passa a ser chamado agora de quilo, ok? Então, não esqueçam. Na boca, bolo alimentar. No estômago, quimo. E no esôfago, e no intestino, perdão, e no intestino, quilo, ok? Vamos lá. A gente tem aqui a ação também de algumas enzimas que estão presentes lá na região que estão presentes no suco pancreático e é liberado. E ela vai ter algumas funções digestivas aqui. Então, a gente tem a enzima e a função de digerir o quê? A gente tem a enzima desoxirribonuclease, que vai digerir, que vai degradar o DNA presente no alimento. A ribonuclease, que é a enzima que irá digerir o DNA. A gente tem também a enzima tripsina, e quimiotripsina, que irá digerir a proteína presente. A amilase pancreática, que vai digerir o amido. E a lipase pancreática, que irá digerir o lipídio, ok? Vamos lá. Outro esqueminha aqui para a gente entender melhor. Coloco bem resumidinho, vou ler para vocês com bastante cautela, para vocês entenderem aí. Vamos lá. Colecistocinina, secretado pela parede do duodeno. Ainda estamos no intestino delgado. Vai fazer o quê? Vai induzir a vesícula biliar. Então, essa substância agora vai fazer com que a vesícula libere algo. A gente já viu a substância que fazia com que o pâncreas liberasse. Alguns hormônios aqui, algumas substâncias, vão auxiliar a bile a ser liberada. Por onde? Pela vesícula biliar. A vesícula biliar vai armazenar essa bile, vai esperar essa substância dar o sinal para que ela libere a vesícula biliar, libere a bile. E aí tem, ó, induz a vesícula biliar a liberar o quê? O suco biliar ou a bile. Deixa eu sair um pouquinho da frente para vocês visualizarem melhor. Pronto. Que vai fazer o quê? Qual a função da bile? Qual a função dessa substância? Emulsificar a gordura. Quando eu falo aqui na emulsificação de gordura, eu costumo comparar com um detergente de prato. Vai quebrar a gordura em unidades menores para que nosso corpo consiga absorver. Então, a bile é importante para que isso aconteça. As pessoas que fazem, por exemplo, retirada da vesícula biliar, eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês, fazem retirada da vesícula biliar, vai ter que fazer uma ingestão de gordura agora em quantidades menores, porque eu não tenho esse agente emulsificador. Eu não tenho esse agente que vai servir como um detergente para quebrar a gordura em partículas menores, ok? Então, a gente tem aqui, ó, facilita a ação da lipase pancreática. Então, eu preciso da bile para emulsificar aqui e fazer com que a lipase pancreática, que é uma enzima, degrade ainda melhor os lipídios, ok? Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, aqui eu tenho essa imagem. Então, essa imagem aqui, ó, da região do duodeno, bem mostrando, bem claro. Ó, o fígado, que vai mandar essa bile para ser armazenada na vesícula biliar. Essa vesícula aqui, ela tá danificada com alguns cálculos, com alguns cristais, que muitas vezes perde sua função, causam muitas dores, então tem que se retirar a vesícula biliar aqui. Então, a bile não é liberada na região do duodeno. Veja que o tubo, ele continua, ó. E ele despeja o conteúdo aqui na região do intestino. O pâncreas, a mesma coisa, ó. Vejam que tem ductos que faz essa ligação e libera também. Lembrando que são liberadas graças às substâncias produzidas onde? Na região do duodeno. À medida que o quimo passa por ali, ele estimula, libera substâncias que vão estimular essas duas glândulas aí a liberarem substâncias, ok? Vamos lá. O quimo estimula o intestino a liberar no sangue a enterogastrona. Vamos lá, entender o que seria esse hormônio. Hormônio que reduz os movimentos peristálticos. Então, quimo estimula a produção disso aqui no sangue. Que vai fazer o quê? Que reduz os movimentos peristálticos do estômago. O que diminui a quantidade de quimo liberado no duodeno. Então, o hormônio, veja como o nosso corpo é interessante. Esse hormônio
faz com que o estômago libere aos poucos o quimo. Então, já que no duodeno está passando muito quimo ainda, então o estômago deu uma paradinha e vai liberando aos poucos, porque a digestão continua. É mais ou menos assim. E vai acontecer, resulta na formação do quilo. O que seria o quilo? É quando eu já tenho agregado a ele aí o suco pancreático e a bile, ok? Vamos lá. Vamos entender agora o que seria a absorção. A gente já viu ingestão e digestão. Agora vamos entender o que seria a absorção. Vamos lá. A absorção de nutrientes acontece principalmente no intestino delgado e grosso. É onde vai acontecer a absorção. Principalmente no delgado, ok? No grosso, somente algumas substâncias. No grosso, o objetivo de absorção aí seria água. No estômago, água, medicamentos e substâncias solúveis em lipídios, como álcool etílico, podem ser absorvidas em pequena concentração. Então, o estômago também tem essa capacidade de absorver, só que em concentrações menores. A maior parte dessa absorção aí será feita na região do intestino, ok? Agora vamos para o próximo trecho. A absorção no intestino delgado. Vimos a digestão, agora vamos ver a absorção no intestino delgado, naquele mesmo trecho ainda, de mais ou menos 6 metros, ok? Vamos lá. Quase todos os componentes do quimo são absorvidos ali, vitaminas e assim por diante. O excesso de glicose é armazenado no fígado e no músculo na forma de glicogênio, então nada se perde, eles armazenam boa parte aí. Os ácidos graxos e glicerol são absorvidos e reconvertidos em lipídios, reagrupados em pequenos glóbulos e secretados nos vasos linfáticos. Então, eles retransformam isso em lipídio novamente para que seja armazenado aí. São levados pelo sistema linfático, mas são armazenados principalmente na pele, né? Na hipoderme, que é onde vai se armazenar o lipídio. Lembrando que esse lipídio também podem ser armazenados nos vasos sanguíneos, principalmente aí nas artérias, causando doenças chamadas aterosclerose. Por isso que a dieta precisa ser equilibrada, tudo com controle. Excesso de lipídio vai acontecer o quê? O armazenamento, se ela não for utilizada na forma de energia. Vamos lá. A absorção agora no intestino grosso. Já saímos do intestino delgado, agora vamos para o intestino grosso. Vamos lá. É um tubo com cerca de 1,5 metro de comprimento. Vejam que diferença, né? O intestino delgado teria mais ou menos 6 metros e aqui ele tem em média de 1,5 metro de comprimento. Não apresenta vilosidades, não vai ter pregas, não vai ter vilosidades nem microvilosidades. O esfíncter hielossecal, que é um anelzinho que vai fechar aí a região do intestino delgado com o intestino grosso, controla a entrada do quilo no intestino grosso, controla a passagem do quilo que está saindo do intestino delgado para o intestino grosso. A absorção de água ocorre na região do colo, que é o início do intestino delgado. Ocorre a produção da secreção de muco, que facilita a passagem do bolo fecal. Então, o intestino grosso tem essa função de produzir esse muco, para que não danifique tanto a parede do intestino. Então, isso é importante também, além desse muco produzido, a boa ingestão de água, né? Para que não aconteça a absorção da água das fezes, desse bolo fecal. Se eu ingiro pouca água, quase nada vai ser absorvido. Ou o que tiver de conteúdo de água vai ser absorvido. Então, as fezes se tornam muito mais secas, muito mais duras. E no seu processo de passagem pelo intestino grosso, acaba lesando as paredes do intestino, causando feridas, lesões e assim outras complicações, ok? Vamos lá. Para a gente terminar praticamente nosso conteúdo, aqui a gente tem a região do intestino grosso e essas estruturas aqui, ó, que são as representações aqui de bactérias, ok? A gente tem inúmeras bactérias no nosso intestino, mas são muitas mesmo. E elas têm funções importantíssimas, a gente costuma chamar ela de biota, né? Da flora intestinal, né? Alguns produtos, eles estimulam a flora intestinal, eles devolvem ao nosso intestino algumas bactérias importantes, como produção de vitaminas do complexo B, produção de vitamina K, ok? Então, essas bactérias aqui também vão auxiliar no processo digestivo. Lembrando que também
quanto mais difícil for sua digestão no intestino, mais tempo ela vai ficar ali para digerir. E em consequência disso aí, vai produzir alguns gases, ok? Já entenderam bem, né? Vamos embora. Ó, agora a gente tem o último processo, que é a egestão, que é a liberação. Ingestão, digestão e egestão, que é a liberação. Esse foi um trechinho que eu tirei lá do livro de vocês. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês entenderem melhor. A egestão ocorre quando as fezes deixam o intestino grosso, passam pelo reto, que é o final do intestino, e são eliminadas pelo ânus, finalizando o processo de nutrição. Vejam quantas etapas a gente viu agora no processo digestivo. E vejam a importância das enzimas, a importância que toda essa cadeia funcione muito bem, principalmente os órgãos anexos, ok? Vamos lá. Para fechar com chave de ouro, temos aqui uma atividade do livro de vocês, ok? É uma atividade que eu não passei no primeiro momento, para vocês terem o primeiro contato, então ele vai ser tanto do assunto anterior como do assunto da aula de agora, ok? Então, página 8 e página 9 do livro de vocês. Lembrando que é o módulo 3 do livro de vocês, ok? Espero que tenham gostado da aula, entendido boa parte desse conteúdo, pelo menos, e que vocês vão aprimorar esse conteúdo agora com a atividade, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.